Bicho, é preciso que você tenha clareza de uma coisa. O que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão fazendo ao articular a própria reeleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é um golpe na democracia brasileira. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, e eu começo aquele pedido. Por favor, caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, meu velho, neste quadradinho aqui, bonitinho. Você passa ali e vai aparecer inscreva-se. Se inscreva, cara, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Sim, você ganha conteúdo novo todo dia. Todo dia, Pablo? Sim. Todo dia, meu filho. De domingo a domingo, de segunda a segunda, eu tô por aqui no canal trazendo coisa nova pra você. O quê? Aqueles assuntos que eu sei que você gosta. Política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais que passa na minha cabeça simplesmente doentia, meu filho. Então não vacila, se inscreva agora. Estou aguardando a sua inscrição, beleza? Se inscreveu? Então vamos começar. A gente está num momento crítico da democracia brasileira por vários motivos. A gente sabe que a gente tem a presença no Palácio Planalto de uma pessoa que não preza pelos princípios democráticos e você vê esse sentimento de corrosão das instituições florescer também em outros poderes. Veja você o que está acontecendo no Congresso Nacional neste exato momento. A reeleição está sendo articulada de forma explícita por Davi Alcolumbre e de forma implícita por Rodrigo Maia. Ambos querem permanecer nos cargos que ocupam e isso tem um custo democrático gigante e nós precisamos ser muito francos e analisar isso de forma fria para que a gente, tentando dar um passo visando um bem, não provoque a perpetuação de nomes e um poder desproporcional de algumas figuras. Vamos analisar isso historicamente. Eu considero um erro histórico gigante o Instituto da Reeleição no Brasil. Considero um erro. Não acertamos quando optamos por esse caminho. Eu me recordo, em 1996, quando surgiu esse debate, eu era estudante de segundo grau, e a professora de redação pediu para que a gente fizesse uma dissertação sobre o tema. Naquele contexto, eu me recordo que eu já posicionei contrário ao Instituto da Reeleição, e eu tinha, velho, eu era estudante de segundo grau, não tinha um pingo da leitura que eu tenho hoje e da clareza das instituições que eu tenho hoje. Eu era um estudante de segundo grau, verde, que lia jornal. Era isso que eu era, sabe, assim. Lia razoavelmente, né, porque eu sempre gostei de ler, e lia jornal. Era isso que eu fazia, só isso. Mas eu percebi que aquilo ali era um problema democrático para o Brasil. Óbvio que não tinha essa profundidade de formulação. Não me recordo, eu devia achar esse texto, mas óbvio que eu não tenho isso mais, né, cara? Mas eu me recordo que eu prezei, o argumento do meu texto era de que quem está no cargo tem vantagem. O que se mostrou, porque eu não estava errado naquele contexto, né, cara? Provavelmente eu devo ter lido isso em algum jornal, tudo, isso naturalmente não veio da minha cabeça, não tinha maturidade intelectual para formular um pensamento dessa monta, né? O que aconteceu é que a disputa é muito injusta contra quem está no cargo. Ele goza de estruturas de poder que não permite uma concorrência justa com os outros nomes, com os outros candidatos. E aí, meu velho, além disso, a gente tem uma tendência natural do ser humano à acomodação. A gente, cara, se você tiver no 0 a 0, cara, você fica, entendeu? Você não opta por uma mudança. Além disso, você tem um político que entra no primeiro dia de mandato já pensando em sua reeleição. O maior exemplo disso é Jair Bolsonaro, agora na presidência do Brasil. Então, cara, a minha leitura, já naquele contexto dos anos 90, era de que isso era um equívoco, em 1996. Só que, em 1997, foi aprovada a emenda constitucional número 16, mais precisamente no dia 4 de junho de 1997, a emenda constitucional 16, conhecida como PEC da reeleição, foi essa que permitiu a que o presidente da República, governadores e prefeitos sejam candidatos à reeleição para o mandato subsequente. Aquilo ali foi um golpe na democracia brasileira por dois motivos. Primeiro que, ao longo do processo, ficou comprovado, por meio de matéria investigativa promovida pela Folha de São Paulo, de que deputados tinham vendido seu voto, o governo, o Fernando Henrique Cardoso, tinha comprado o voto de deputados para que votasse a favor da reeleição. Ou seja, um mecanismo corrupto, compra de votos, foi utilizado para o Instituto da Reeleição. Além disso, uma questão moralmente muito questionável é você aprovar a reeleição para que você próprio faça uso do fruto dela.
Uma coisa seria você abrir o chute da reeleição para o próximo presidente, que não fosse mais Fernando Henrique Cardoso, nem os governadores e nem os prefeitos que estavam em seus atuais mandatos. O próximo que ganhar tem o direito. Isso eu continuo contrário, pelaquela minha lógica argumentativa, mas você tinha um fundamento. Olha, eu não estou fazendo o uso do benefício da legislação que eu mesmo implementei, o que não aconteceu no Brasil. Então a reeleição aprovada em 1997 foram 2 golpes no Brasil. Primeiro pela compra de votos de deputados e depois para o próprio cara que aprovou fazer uso dela. Um absurdo completo, um absurdo completo. E agora a gente vê esse absurdo repetir em relação ao Congresso Nacional. Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2016. Naquele contexto, sim, ele serviu como esteio de pacificação do Congresso para que Temer conseguisse entregar o mandato para o seu sucessor, no caso, lamentavelmente, Jair Bolsonaro. O que acontece é que compreendeu-se que fechado uma legislatura e aberta outra, não existe uma reeleição. Eu discordo, eu acho que existe. Porque o cara que ganhou para deputado, ele continua usando as estruturas da presidência da casa para fazer a próxima campanha. O problema é esse, gente. Mas o Supremo compreendeu que mudando a legislatura zera o jogo. Eu discordo. Mas essa foi a compreensão do Supremo Tribunal Federal. E o Rodrigo Maia veio a ser reeleito no início do ano de 2019. Ele fecha em 2018 o seu mandato. Aí tem essa compreensão de que quando se fecha a legislatura, a pessoa pode se candidatar novamente à presidência na sequência. Rodrigo Maia faz e vence. Agora, a alteração que Davi Alcolumbre está procurando com muita sede ao pote, Rodrigo Maia um pouco menos, mas só trouxa acredita que ele não tem interesse nisso, é que dentro da mesma legislatura a pessoa pode se reeleger. A gente corre o risco de ter uma capitania hereditária dentro do próprio Congresso Nacional, porque já se permite a eleição para a legislatura seguinte. Permitindo essa eleição dentro da mesma legislatura, você pega figuras que têm o Congresso Nacional nas mãos, como tinha Eduardo Cunha, por exemplo, como tinha Renan Calheiros, por exemplo, como tinha Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, como tinha Michel Temer, por exemplo, como tinha José Sarney, por exemplo. Esses caras vão se perpetuar no poder. Eles vão ficar lá enquanto puderem, sabe? Isso é um erro democrático gigante. Mesmo que dentro do mesmo grupo político, você mudar as pessoas tem a sua importância, tem a sua relevância. Por quê? Porque você muda o olhar, muda o enfoque, as disputas, isso reacomoda o poder. Quer um exemplo disso? Lula para Dilma. Mudou. Melhor ou pior é questão de opinião. Aí é gosto. Mas é evidente que no mesmo grupo político, a colocada a troca de Lula por Dilma mudou. Aqui no estado de Goiás, quando o Marconi sai, entra o Cidinho. Muda. Mesmo grupo político, mas muda. Depois eles racham no caminho. São vários exemplos no Brasil e no mundo afora de que isso acontece. Por isso a mudança de nomes é importante. Por isso que o que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre tentam agora é um golpe na democracia brasileira. Mais um. Na combalida, na frágil democracia brasileira. Tem um lado positivo disso? Tem. A gente precisa ser justo na análise. Rodrigo Maia e Alcolumbre estão sendo escudos eficazes perante os arroubos autoritários de Jair Bolsonaro. Eles vêm preservando as instituições à medida do possível, eles vêm se colocando contrário e jogando e dificultando os avanços autoritários de Jair Bolsonaro perante o Congresso Nacional e protegendo o judiciário desses avanços, dessa arvorada autoritária que Jair Bolsonaro vem crescendo as asas em relação aos outros poderes. Rodrigo Maia principalmente, mais do que Alcolumbre, vem cumprindo essa função com dignidade. Corremos o risco, sim, de na reeleição a gente ter uma articulação do centrão aliado ao governo, você coloca uma pessoa que seja que tem uma postura subserviente perante o governo federal e você corre o risco do executivo atropelar o Congresso. Acho difícil, porque mudou muito o cenário pós-Dilma de como o parlamentar se encara perante o executivo, né? O governo Dilma muda esse padrão de relação, isso passa pelo Temer e isso chega ao Bolsonaro, que vem se comportando com a mesma fragilidade desses outros dois. Então corre-se o risco, sim. E aí, é nessa abordagem de que tanto Maia quanto Alcolumbre seriam escudos eficazes contra o autoritarismo de Bolsonaro, que uma parcela dos magistrados do Supremo tendem a concordar com esse argumento. Vocês compreenderam? Visando
cercear o autoritarismo de Bolsonaro, você libera o personalismo e talvez até o autoritarismo em outra casa. Não estou falando especificamente de Rodrigo Maia e Alcolumbre, mas esses caras com poder de serem reeleitos, onde isso vai parar? Não faço a menor ideia. Então a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente tem que ser cioso de algumas coisas, porque nem sempre o cenário de hoje é eterno. Aquele contexto, Fernando Henrique Cardoso errou e estamos sofrendo os traumas da decisão ególatra de Fernando Henrique Cardoso até hoje. De 97, hoje em 2020, ainda continuamos sofrendo as consequências daquele equívoco histórico que foi a implementação da reeleição no Brasil. Vamos repetir o mesmo erro no Congresso Nacional? Eu acho que não deveríamos. Mas as cartas estão na mesa, os dados estão rolando na mesa e cabe a nós pressionarmos os parlamentares e termos a clareza do que tem de positivo e de negativo nisso. O positivo é a questão pontual. Sim, o autoritarismo de Jair Bolsonaro tem um escudo pesado a se sobrepor com a presença de Maia Alcolumbre no Congresso Nacional, na presidência das casas. Isso vai dar uma reviravolta aí e um nome que não tem essa postura de independência perante o executivo assuma as pautas do governo, tem muito mais facilidade se a presidência das duas casas for amigável ao executivo. Então a gente vive essa circunstância. Na minha opinião, tem que se optar pelo revezamento e corre-se o risco, sim. Corre-se o risco, sim, de um nome aliado ao Bolsonaro ser eleito. É do jogo. É do jogo. O que não podemos é, na tentativa de preservar a instituição, degradá-la. E eu acho que isso vai acontecer com o Instituto da Reeleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E eu gostaria de saber a sua opinião, meu velho. O que você acha? Você apoia a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou você considera isso um equívoco? A minha opinião já ficou bem clara, quero ouvir a sua também. Beleza? Antes de ir embora, por favor, cara, seu joinha, seu like aqui no vídeo, isso me ajuda muito, velho. Ajuda esse vídeo a chegar mais longe, ajuda ele a adquirir pertinência perante o algoritmo. Também peço para que você compartilhe com a sua rapaziada que gosta de política, se interessa nisso que eu considero um golpe de Maia Alcolumbre e a democracia brasileira. Também peço para que você ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui, beleza? Vamos às lives. Sexta-feira eu vou conversar com o advogado eleitoral Júlio Meirelles, num papo super de boa que batizamos de Boteco Eleitoral. A gente vai tomar uma, cara, e falar sobre a legislação. Para quem é candidato é importantíssimo, como você pode fazer campanha na internet sem se enrolar. Para quem é eleitor é importantíssimo para verificar se não está tendo abuso de poder, para você agir como um fiscal de uma eleição limpa, uma eleição transparente, se não está tendo abuso de poder por parte dos candidatos, para saber como fazer sua denúncia. Ele vai contar algumas histórias engraçadas que já coletou ao longo da vida e também responder a sua pergunta. Então, sexta-feira, às 9 da noite, amanhã às 9 da noite, espero você na live com o Júlio Meirelles no nosso Boteco Eleitoral. No sábado, a clássica live com o Morgantini, a Coça Aqui, dessa vez no meu canal, live Coça Aqui com o Morgantini, que depois vai para o podcast que ontem entrou no ar. Já está lá no Spotify, entendeu? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. O podcast, que os papos de sábado, meu e do Morgantini, agora estão só em áudio, também na internet. Então você pode assistir no canal do Morgantini, no meu canal e também lá na internet, lá no Spotify, no Anchor, nas plataformas todas. Eu acho que já entrou nas plataformas todas, senão eu tô apanhando. Você sabe, eu apanho aqui com essa tecnologia, imagina lá do podcast. Beleza? Rapaziada, então é isso. Desejo uma excelente quinta-feira para você. E o clássico, olha aí, Edson, agora sai. É nóis!